Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de detecção de velas incandescentes baixo. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI que possuem velas de incandescência, veículos a motor diesel. As marcas de veículos podem incluir, entre outras, Ford, Dodge, Mazda, VW, Ram, GMC, Chevy, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, motor. Curiosamente, esse código parece mais comum em veículos Ford. As velas de incandescência e seus chicotes e circuitos associados fazem parte de um sistema responsável por gerar calor na câmara de combustão antes das partidas a frio. Essencialmente, a vela de incandescência é semelhante a um elemento em uma placa de fogão. Eles são incorporados nos motores a diesel porque os motores a diesel não usam uma vela de ignição para acender a mistura combustível-ar. Em vez disso, eles usam compressão para gerar calor suficiente para inflamar a mistura. Por esse motivo, os motores a diesel precisam da ajuda das velas de incandescência em partidas a frio. O SEM lança P037 e códigos associados quando monitora uma condição fora de uma faixa específica dentro do circuito da vela de incandescência. Na maioria das vezes, eu diria que isso seria um problema elétrico, mas alguns problemas mecânicos podem afetar seu circuito de velas em algumas marcas e modelos. P037 é circuito de detecção das velas incandescentes. O código baixo é definido quando o SEM monitora um ou mais valores elétricos baixos dentro do circuito. Um exemplo de uma vela incandescente, nota, se outras luzes do painel estiverem acesas, por exemplo, controle de tração, ABS, etc., isso pode ser um sinal de outro problema potencialmente maior. Nesse caso, você deve levar o veículo à sua loja respeitável, onde eles podem ser conectados com uma ferramenta de verificação adequada para evitar danos desnecessários. Esse código de problema está intimamente relacionado a P037D e P037F. Qual é a gravidade deste DTC? De um modo geral, a gravidade desse código seria moderada, mas dependendo do cenário, pode ser grave. Por exemplo, se você residir em condições de frio moderado a extremo, as partidas a frio repetitivas com velas incandescentes poderão causar danos desnecessários aos componentes internos do motor. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de mecanismo P037 podem incluir partidas bruscas pela manhã ou quando frio, ruído anormal do motor na inicialização, baixo desempenho, falha no motor com falha no motor, fraca quilometragem do combustível. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir cablagem quebrada ou danificada, link fusível queimado, com defeito, vela de incandescência com defeito, problema no SEM, problema com o pino conector, por exemplo, corrosão, superaquecimento, etc. Quais são algumas etapas da solução de problemas? Certifique-se de verificar se há boletins de serviço técnico, TSBS, para seu veículo. Obter acesso a uma correção conhecida pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Ferramentas sempre que estiver trabalhando com sistemas elétricos. Algumas das ferramentas básicas recomendadas são: leitor de código OBD, multímetro, conjunto de soquetes básicos, conjunto de catracas e chaves básicas, conjunto de chaves de fenda básicas, conjunto de chave de fenda básica, toalhas de pano, loja, limpador de terminal de bateria, limpador de terminal de bateria, manual de serviço, dicas de segurança, cálculo do motor, rodas de giz, use EPI, equipamento de proteção individual. Etapa básica número 1. A primeira coisa que eu faria nessa situação seria estourar o capô e cheirar a qualquer tipo de cheiro de queima irregular. Se presente, esse pode ser o caminho para o seu problema. Na maioria das vezes, se houver cheiros excessivos, significa que algo está superaquecendo. Siga com cuidado o cheiro. Se houver revestimento de arame queimado ou plástico derretido ao redor de caixas de fusíveis, elos fusíveis, etc., isso precisará ser resolvido primeiro. Nota: inspecione visualmente todas as tiras de aterramento e procure por conexões de aterramento corroídas ou soltas. Etapa básica número 2. Localize e siga o chicote do circuito da vela de incandescência. Esses chicotes são expostos a temperaturas extremas que podem danificar os teares existentes. Para proteger seus fios, preste atenção, em especial, a qualquer ponto do arnês que possa friccionar o motor ou outros componentes.
Repare todos os fios ou teares danificados. Dica básica número 3: se possível, desconecte o chicote das velas. Em alguns casos, você pode desconectá-lo do outro lado do chicote e removê-lo completamente do veículo como um conjunto. Se for esse o caso, você pode usar o multímetro para verificar a continuidade nos fios individuais do circuito. Assim excluirei tipo de problema físico dentro desse equipamento. Em alguns veículos, isso pode não ser possível. Caso contrário, pule a etapa. Nota: desconecte a bateria antes de executar qualquer reparo elétrico. Etapa básica número 4: teste seus circuitos. Consulte o fabricante para obter os valores elétricos desejados específicos, usando o multímetro. Pode haver vários testes que você pode executar para verificar a integridade dos circuitos envolvidos. Etapa básica número 5: teste suas velas de incandescência. Desconecte o chicote e cerquilha 39 dos plugs, usando um multímetro configurado como voltage. Você conectará uma extremidade ao terminal positivo da bateria e, na outra extremidade, tocará a ponta de cada plug. Os valores devem ser os mesmos da tensão da bateria. Caso contrário, isso indica um problema no próprio plug. Isso pode variar dependendo da marca e modelo do seu veículo em particular. Portanto, sempre consulte as informações de serviço do fabricante primeiro.